Livro A Conjuração Anticristã, Monsenhor Henri de Lassus. Capítulo 22. A separação entre a Igreja e o Estado. O principal órgão do calvinismo, o Jornal de Genève, por ocasião da Convenção do Grande Oriente da França, em 1906, confirmava nestes termos o que foi dito acima sobre a vontade da seita em aniquilar o cristianismo na França. A franco-maçonaria está concentrada neste momento em Paris, onde 400 delegados das diversas lojas do país deliberam. É um acontecimento de grande importância. Não é preciso esconder, com efeito, que a franco-maçonaria segura em suas mãos os destinos do país. Ainda que não conte senão com 26 mil aderentes, ela dirige a seu bel prazer a política francesa. Todas as leis de que o catolicismo se lamenta, tão amargamente, foram inicialmente elaboradas nas suas convenções. Ela as impôs ao governo e às câmaras. Ela ditará todas as medidas destinadas a assegurar-lhe a aplicação. Ninguém duvida disso, e nenhuma pessoa, nem mesmo as mais independentes, ousariam contrariar de frente sua vontade soberana. Aquele que se permitisse apenas desconhecê-la seria logo destruído. Desde que Roma dava ordens aos reis e aos príncipes, jamais se viu semelhante poder. A vontade da franco-maçonaria ninguém mais o ignora. É destruir o catolicismo na França. Ela não terá interrupção nem descanso enquanto não o tiver posto abaixo. Todos os seus esforços tendem unicamente para essa finalidade. A Revolução já se dera por missão realizar esse desígnio. Ela acreditou alcançá-lo com a Constituição Civil do Clero. Através dela, separava a Igreja da França de Roma e bem sabia que, abandonada a si mesma, a Igreja da França não poderia subsistir muito tempo. O artigo 4º do título 1º da Constituição rezava: é proibida a toda igreja ou paróquia de França e a todo cidadão francês reconhecer em qualquer caso e sob qualquer pretexto a autoridade de um bispo ordinário ou metropolitano, cuja sede estiver estabelecida sob o domínio de uma potência estrangeira, nem a de seus delegados residentes na França ou em outra parte. No artigo 19 do título 2º dizia: o novo bispo eleito por um colégio eleitoral leigo não poderá dirigir-se ao Papa para obter nenhuma confirmação, mas ele lhe escreverá, como ao chefe visível da Igreja Universal, em testemunho da unidade de fé e de comunhão que deve manter com ele. Era o cisma, não somente organizado, mas ordenado. Posto de um lado, era proibido a toda a Igreja e a todo cidadão francês reconhecer, em qualquer caso, a autoridade de um bispo estrangeiro na França, e de outro lado era igualmente proibido aos bispos, nomeados em virtude da nova Constituição, dirigirem-se ao Papa para obter alguma confirmação. Pensavam com razão que, privados da seiva de vida sobrenatural, cuja fonte Jesus Cristo colocou no Vaticano, a Igreja da França não tardaria a morrer na inanição. Sabemos que clero e fiéis, pela fusão de seu sangue, conseguiram com as relações entre a Igreja da França e seu chefe fossem restabelecidas em conformidade com a instituição de nosso Senhor Jesus Cristo. O que fora tentado no fim do primeiro período da ação maçônica foi tentado da mesma forma no fim do segundo período. A lei de separação entre a Igreja e o Estado foi elaborada para retomar a obra da Constituição Civil do Clero e, como esta, e com a mesma finalidade, organizar o cisma. A seita experimenta a mesma resistência e terá o mesmo insucesso. 4 leis foram sucessivamente forjadas para surpreender, por astúcia, o consentimento do clero quanto à entrada numa via obscura que queria chegar ao cisma, e se anuncia uma 5ª, mas o vigia tem o olho aberto e a tripulação é dócil às suas palavras de ordem. Assim como no caso Ferrer, a preparação, a confecção e a aplicação da lei de separação põe intensa luz na maneira de agir da franco-maçonaria e dizem como ela sabe impor suas vontades aos poderes públicos. Por essa razão,
Devemos considerar isto agora. Já em 1868, por conseguinte, sob o Império, Jules Simon, ao expor o programa dos republicanos, prometia a laceração da concordata e a separação entre a Igreja e o Estado. Jules Simon era apenas o porta-voz da seita anticristã. Havia mais de meio século que esse programa era um dos capítulos do plano traçado pela maçonaria para a guerra a travar contra a civilização cristã, e se executaria sem interrupção desde então. Os artigos orgânicos tinham começado a colocar o clero, o culto e mesmo o ensino doutrinário na dependência do Estado. A indenização concordatária tornou-se um emolumento depois que os ministros protestantes, primeiramente, depois os rabinos judeus, foram inscritos no orçamento ao mesmo título que os padres católicos. Estes foram desde então considerados como funcionários, como tais apresentados ao público e como tais tratados. As igrejas e as catedrais foram, pouco a pouco, subordinadas aos departamentos e às prefeituras. Não foi mais possível construí-las, mesmo com oferendas apenas dos fiéis, sem fazer doação delas ao poder civil, sob pena de não poder liberá-las para o culto, a fim de que, assim que viesse a hora da separação, elas pudessem ser arrebatadas aos católicos. Da mesma forma, apesar de uma cláusula expressa da concordata, não mais foi permitido à Igreja da França adquirir terras ou outros imóveis. Todos os seus recursos tiveram que ser convertidos em rendas para o Estado, a fim de que este não tivesse que fechar a mão que os retinha, quando viesse a hora da separação. Podemos, na presença desses desígnios de longo prazo, cuja realização é buscada de uma maneira contínua, negar a existência de um agente que o concebe, que o executa ou faz executar as diversas partes, segundo as facilidades que apresentam os tempos e as circunstâncias? A multidão infinita dos homens que nos diversos ramos da administração e mesmo nas altas funções do poder prestou concurso a este misterioso agente, não sabia, na sua maioria, para quem trabalhava. O poder oculto que os sugestionava, que os fazia agir, sabia o que queria e para onde tendia sua perseverante ação. Em 1871, Pradier, republicano católico, apresentou o projeto de lei de separação. Não queremos dizer que, com isso, ele se tenha feito servidor direto e consciente da franco-maçonaria. Estamos convencidos do contrário, mas, pela abertura concedida em seu espírito às ideias que a franco-maçonaria propaga, ele se achou, como tantos outros, preparado para fazer sua obra, mesmo que a ignorasse ou a detestasse. No momento em que os republicanos perceberam ter a maioria na Câmara, a questão foi levantada em cada discussão do orçamento dos cultos. Na Convenção de 1899, no dia 23 de setembro, o irmão Pret deu a razão dessa tática nesses termos. Quando tivermos obtido a separação entre a Igreja e o Estado, que pedimos há tanto tempo, com todo o nosso empenho, porque bem percebeis que sua obtenção será devida à vossa influência, se nos perguntar, então, como fizemos para obtê-la, responderemos, propondo-a e fazendo-a propor sempre. Lembrada assim de ano em ano, a proposição parecia cada vez menos estranha e menos irrealizável. Paul Bert começara essa tática em 1873. A hora chegará, dizia ele. Tenhamos paciência. Esperemos que as leis sobre o ensino tenham produzido seu efeito. Esperemos que a educação das mulheres seja libertada das crenças religiosas. E nesse interim, pressionemos em favor da ruptura com a Igreja através de uma série de medidas que gradualmente a enfraquecerão. 10 anos depois, ele anunciou que era chegada a hora de começar a levar a Igreja da França à estrita observância da concordata. Lede artigos orgânicos. E de, por aí, chegar à supressão de todos os privilégios concedidos aos eclesiásticos e à Igreja.
Após ter verificado os resultados dessa ação legislativa desconhecida desde 1804, acrescentou Poulbert, é que poderá ser, segundo pensamos, oportuno e necessário examinar se convém pronunciar a separação entre o Estado, que retornará à plenitude de seu poder, e a Igreja, reduzida às suas próprias forças e a seu estrito direito. Em 1900, a Convenção do Grande Oriente foi invadida por um conjunto de proposições e de moções que emanaram de diversos congressos e escritórios maçônicos, notadamente do Congresso das Lojas da região parisiense e das lojas do Sudoeste, das lojas de Gap, lojas dos Amigos dos Altos Alpes, de Boulogne-sur-Mer, loja A Amizade, de Melun, loja dos Filhos, de Hirã, de Sommeliers, loja da Marcha para a Frente, de Toulon, loja A Reunião, de Riberac, loja A Colmeia dos Patriotas, de Caen, loja Temis, de Oran, loja A União Africana, e etc. Após tomar conhecimento dessas moções, a Convenção formulou assim sua resolução. Considerando que se a abolição da concordata, a separação entre a Igreja e o Estado, a supressão do orçamento dos cultos, a retirada da embaixada francesa no Vaticano e a retomada dos bens inalienáveis permaneçam entre as mais formais reivindicações do Partido Republicano, convém, no entanto, na expectativa do triunfo dessas reivindicações, buscar resoluções de espera imediatamente realizáveis. Segue uma longa série de promessas que respondem a esse desiderato. Em fevereiro de 1904, Keller, na sua correspondência hebdomadeira, conta que, no curso dessa preparação, Lobet, que ainda não era presidente da República, caminhando no Senado, na Galeria dos Bustos, disse numa conversa: "Eu também sou partidário da separação, mas só votarei nela depois que tivermos terminado de pôr as rédeas na igreja e de desarmar os curas." Para isso, se trabalhou através de leis, de decretos, de medidas diversas, sabiamente espaçadas. Entretanto, a atenção dos católicos relativamente ao que se fazia tornar-se, a cada dia, mais inquieta. O presidente Carnot, fosse de sua própria iniciativa ou por sugestão maçônica, julgou com o objetivo de adormecer a opinião pública e a vigilância pontifícia, dever escrever uma carta autógrafa a Leão XIII, prometendo a sincera observância da concordata e o respeito aos tratados que levavam à assinatura da França. Era apenas uma tática, um estratagema. Aproveitando a confiança que essas palavras inspiravam, a seita fazia seus últimos preparativos. Após meio século de estudos e de disposições, ela julgou ser enfim chegada a hora de passar à ação. Ela não ousou, contudo, falar ainda abertamente, apresentar em termos próprios uma lei de confisco e de separação. Aldec Rousseau foi encarregado de fazer votar e promulgar uma lei sobre as associações em geral. Não seria difícil, depois, declarar que as dioceses e as paróquias constituíam associações religiosas e de fazê-las passar para o regime das outras associações da mesma natureza. Propunha-se Aldec Rousseau verdadeiramente a não aplicar senão com moderação às congregações a lei que ele acabava de obter e de manter-se assim? O fato é que, uma vez votada a lei, ele foi derrubado e substituído por Combes. Conhecemos com que rigor ele aplicou a lei sobre as associações e as hecatombes que ele produziu e das quais se vangloriou. Mas não julgou suficiente esta arma contra a Igreja. Em 21 de março de 1903, na Câmara, e em 14 de janeiro, em 1904, no Senado, ele falou de uma lei expressa sobre a separação. Sempre fui, disse ele, partidário da separação entre a Igreja e o Estado. Depois acrescentou: mas quando assumi o poder, julguei que a opinião pública
não estava ainda suficientemente preparada para esta reforma. Julguei necessário induzi-la a isso. Pouco tempo depois, ele publicou, sob o título de Un Deuxième Campagne vers la Séparation, estas linhas. As congregações foram dissolvidas, suas casas fechadas. No dia seguinte, ao dessa operação, a mais profunda paz reinava por toda parte, mesmo nas localidades que há mais tempo tinham sido abandonadas às intrigas dos conventos. O silêncio caiu, aqui como lá, sobre as congregações tão agitadas na véspera. No momento presente, o esquecimento engoliu até mesmo seus nomes. Passar-se-á, da mesma maneira, com as consequências sociais da separação entre a Igreja e o Estado. Estas palavras mostram que sua opinião estava tomada e que ele acreditava poder ir adiante. Assim, a Convenção de setembro desse mesmo ano iniciou-se por uma ordem do dia de inteira confiança do irmão Combes, na qual se diz que os delegados das lojas da França, reunidos em Assembleia Geral na segunda-feira, 12 de setembro de 1904, requerem sejam discutidas simultaneamente, na sessão de janeiro, a separação entre a Igreja e o Estado e a Caixa de Aposentadoria dos Operários. E o irmão Combes responde em 15 de setembro: aplicar-me-ei com todas as forças em trabalhar tão prontamente que se poderão fazer as reformas democráticas indicadas na correspondência recebida. No entanto, para uma medida tão grave, era bom lograr a opinião pública e fazê-la acreditar que os erros estavam do lado do adversário. Conhecemos os ditosos meios que foram adotados. Um historiador que de modo nenhum está disposto a ver a intervenção divina nos acontecimentos humanos, caracterizou assim a missão da França no mundo. Com a conversão de Clovis, a nação dos francos e da Gália tornou-se o centro do catolicismo e por isso da civilização. Como isso se passou? O Papa Estevão o disse, pelo papel que a França aceitou desde suas origens, de ser a defensora da Santa Sé. Numa carta escrita a Pepino, ele assim faz falar o apóstolo São Pedro. Segundo a promessa recebida de nosso Senhor e Redentor, distingo o povo dos francos dentre todas as nações. Emprestai aos romanos, aos papas, o apoio de vossas forças, a fim de que eu, Pedro, vos cubra com minha proteção neste e no outro mundo. A França era ainda fiel a essa missão no século XIX. Ela restabeleceu Pio IX no trono e montava a guarda junto dele. A seita anticristã sofria isso com tremor. Ela exigiu de Napoleão que retirasse de Roma a bandeira francesa a fim de que o Piemonte pudesse entrar. A Europa não consentiu completamente com esse crime, mantendo seus embaixadores junto ao Papa e conservando assim sua posição entre os soberanos. De sua parte, os papas Pio IX, Leão XIII e Pio X não cessaram de protestar e com isso de impedir que a prescrição pudesse acontecer. Os papas mantiveram, assim, o direito por inteiro. Os chefes de Estado católicos tornaram lei para eles não visitarem Roma, o rei da Itália, a fim de não parecerem aos olhos dos povos reconhecer a soberania que os príncipes de Savoia se atribuíram ilegitimamente. Os soberanos da Áustria, Espanha, Portugal, Saxe, Baviera, Bélgica, com esse objetivo, proibiram-se mesmo as visitas de família a Roma sem caráter político, a fim de não se colocarem na obrigação moral de saudar o usurpador. Os imperadores e os reis das nações cismáticas, quando iam a Roma, manifestavam a mesma vontade de salvaguardar, eles também, os direitos da Santa Sé. Devendo ser admitidos a apresentar suas homenagens ao Papa, eles recorreram a esta combinação. Fixavam domicílio nas embaixadas deles, que faziam parte do território de suas nações, e daí iam ao Vaticano, frequentemente em conduções que tinham feito vir diretamente de seus países, fazendo assim ao Papa Rei
uma visita na qual professavam ignorar a presença do usurpador em Roma. A seita suportava isto impacientemente. Ela resolveu pôr um fim a isso, e para tanto se servir do presidente da República Francesa. Encontrou nisso 3 vantagens: fazer com que a França acabasse por repudiar seu papel providencial, que o papado perdesse o último vestígio de sua soberania e que a República tivesse um pretexto para sua lei de separação. Porque ela pensava, com razão, que o Papa não deixaria passar uma tal injúria sem protesto, e ela se armaria com esse protesto para motivar uma estrepitosa separação. O cenário foi armado ponto por ponto. A viagem de Loubert foi anunciada à Câmara, a qual foram solicitados os créditos necessários. Eles foram concedidos. Os aliados deixaram ao conde Bonne de Castellane, na Câmara, e a Dominique de la Haye, no Senado, a ordem de defenderem o direito pontifício e a honra da França. E o que é ainda mais deplorável, 2 padres deputados, um, Gairaldi, se absteve de votar, outro, Lemire, deu a Loubert, por seu voto, os meios de realizar sua perversidade. No dia 23 de abril de 1904, Loubet deixou Paris para ir a Roma, na qual chegaria no dia seguinte à noite. Ele se comportou como humilde servidor da maçonaria internacional. O soberano pontífice endereçou secretamente ao governo da República um protesto contra a grave ofensa feita pelo chefe de Estado aos direitos da Santa Sé. Esse protesto foi comunicado aos outros governos, a fim de que o fato acabado não pudesse fazer lei. Um semi-judeu, o príncipe de Mônaco, liberou o protesto para ser publicado num jornal. Combes pretendeu que essa publicação era ato da Santa Sé e fez pedir explicações através do embaixador. O secretário de Estado reclamou que a questão fosse posta por escrito. Em lugar de se render a um desejo tão legítimo e prudente, o embaixador fez saber que ele havia recebido a ordem de sair em férias. Depois, Combes exigiu a retirada de 2 cartas através das quais os bispos de Laval e de Dijon eram chamados a Roma para se justificarem das acusações assacadas contra eles. A retirada dessas cartas implicava na abdicação de toda a autoridade pontifícia sobre os bispos da França. Com a recusa da Santa Sé, as relações diplomáticas foram definitivamente rompidas. Estando tudo assim preparado, no 1º dia de fevereiro de 1905, foi discutida na Câmara uma interpelação de Morlot. Ela foi encerrada por esta ordem do dia. Verificando a Câmara que a atitude do Vaticano tornou inevitável a separação entre a Igreja e o Estado, e contando com o apoio do governo para encerrar a votação imediatamente após orçamento, passa a ordem do dia. 12 anos antes, na Convenção de Setembro de 1892, o irmão Doumer, presidente, propusera que fizera aceitar uma proposição da Loja à Emancipação, o de Paris, assim concedida. Todo fraterno, mestre, investido de um mandato eletivo, tem a obrigação de votar toda proposição que assegure um curto tempo a separação entre a Igreja e o Estado, sob pena de delito maçônico. Um voto contrário emitido por esse irmão imporá na sua imediata acusação. Um segundo voto contrário será considerado como delito de primeira classe. Relatório analítico. Quando o projeto de lei foi apresentado à Câmara, os aliados, retomando o papel de entorpecedores que tantas vezes tinham representado, gritaram todos a uma voz: isso não acontecerá. E quando isso acontecer, não haverá nada do que se lamentar, porque a Igreja da França recobrará com isso a plenitude de sua liberdade. A Câmara começou a discussão no mês de março de 1905. Uma questão preliminar se impunha. O Parlamento tem o direito de votar uma lei que diz respeito a tantos interesses sem consultar o país? Abstiveram-se de discutir essa questão. O Marquês de Rosambo emitiu a opinião de que o grupo de oposição católica
devia recusar-se a cooperar no que quer que fosse com essa lei e a discutir as condições de nossa expoliação, de nossa servidão. Melhor lhe parecia que deixassem a sala de sessões, notificando à França as razões dessa atitude e de não retornar senão quando o trabalho das lojas tivesse terminado. A opinião era prudente, mas nós não mais estamos no tempo das resoluções francas. Nos primeiros dias de abril, foi votada a inclusão dos artigos por 358 contra 217 votos, e, ao mesmo tempo, o regime de urgência que dispensava uma segunda deliberação, garantia inscrita em lei. A loja dissera: fazei-o rapidamente. Bertolliet requereu que, antes do voto definitivo, se aproveitasse a sessão dos conselhos municipais e gerais para se informarem sobre o estado da opinião pública a respeito desta questão. Essa moção foi repelida. Entretanto, sobrevém no decurso da discussão a questão da delação, que afunda Combes. Ele é substituído por Roivier. Quando Combes introduzira a questão da separação no Conselho de Ministros, Roivier pronunciara contra esse projeto um discurso veemente, terminado com esta frase: se fizerdes a separação, eu vos entrego meu ministério. Podereis tomá-lo. A maçonaria ordena, Roivier obedece. A discussão continuou, e antes de se separar, no fim de abril, a Câmara votou o famoso artigo 4º, o ponto culminante da lei. Aquilo que ela queria conseguir acima de tudo era a instituição das associações de culto, segundo as 7 artigos do título 4º. Os conselhos paroquiais, no momento de se dissolverem, deveriam transmitir a essas associações os bens que gerenciavam. A grande objeção foi que essas associações, tais como a lei as requeria, não conheciam a hierarquia católica, nem eram dela conhecidas. O que se pretendia era criar outras tantas igrejinhas cismáticas quantas paróquias havia na França. As intenções, os fins, colimados pela seita, estavam muito claramente desvendados. Compreende-se que ocorreria uma resistência não menor do que aquela que foi produzida pela Constituição Civil do Clero. Era preciso mascarar essas finalidades sem as abandonar. Julgou-se alcançar esse objetivo através de uma emenda introduzida no artigo 4º, título 2. Eis o artigo. O itálico marca a modificação introduzida no projeto apresentado pelo governo e pela comissão. No prazo de 1 ano, a partir da promulgação da presente lei, os bens mobiliários e imobiliários das mesas, conselhos paroquiais, presbitérios, consistórios e outros estabelecimentos públicos do culto serão, com todos os impostos e obrigações que o gravam, transferidos aos mesmos títulos pelos representantes legais desses estabelecimentos às associações que, conformando-se às regras de organização geral do culto, cujo exercício elas se propõem garantir, forem legalmente formadas segundo a prescrição do artigo 17 para o exercício do culto, nas antigas circunscrições dos ditos estabelecimentos. Assim emendado, o artigo 4º foi aprovado por 509 votos contra 44. Vemos por esses números que esse artigo foi aceito pelo centro e por uma parte da direita. Na imprensa católica foi acolhido como uma significativa satisfação que, entre alguns, chegou quase ao entusiasmo, mostrando quanto o espírito de conciliação está inveterado nos espíritos de hoje. Não obstante, fora requerido à Câmara que a hierarquia, quer dizer, os bispos e o Papa, devessem se pronunciar sobre a qualidade das associações que reclamariam os bens das paróquias e das dioceses. Comissão e governo tinham se recusado e propuseram esta fórmula ininteligível. Regras de organização geral do culto, que não comprometiam nada, cujo sentido poderia ser restrito à vontade. E, ademais, quem deveria se pronunciar sobre a conformidade
ou não conformidade com as regras de organização? Seriam os bispos? De modo nenhum. Mas os tribunais, nos quais têm assento judeus e protestantes, franco-maçons e livres pensadores, tinham interesse em desorganizar o Estado católico. Pretendo, escrevia Jalrés no seu jornal, que o artigo 4º, tal como o votamos, seja perante os tribunais civis para os padres republicanos e as associações de culto solidárias com eles, um excelente meio de defesa. Ele protege contra a política arbitrária dos bispos. O conjunto da lei foi votado no dia 3 de julho por 341 votos contra 223. É bom assinalar que os 341 deputados, da maioria, tinham sido eleitos por 2.980.340, dentre 11.219.992 eleitores. Representavam, portanto, a quarta parte da soberania nacional, se deixarmos fora dela as mulheres e os jovens. Da Câmara, o projeto passou ao Senado. É necessário, exclamou o senador Philippe Berger, que ele seja votado tal como está. E Clemenceau, após ter mostrado as incoerências que a lei continha. No entanto, votarei a favor, porque estou preso a um torno do qual é impossível me livrar, posto que sou prisioneiro de meu partido. A partir de meados de julho, a comissão senatorial adotou por 11 votos contra 2 o projeto votado pela Câmara, sem trocar um J. Qualquer modificação, por leve que fosse, teria prolongado a discussão. Briand, relator da comissão, não temeu dar em seu jornal, o Humanité, o motivo dessa precipitação. A igreja atual é uma cidadela adormecida. Suas muralhas estão desguarnecidas de canhões. Seus arsenais estão vazios. Seus exércitos dispersos. Seus chefes entorpecidos. Se soubermos aproveitar-nos disso, cairemos de repente sobre essa cidadela sem defesa e a tornaremos sem combate, assim como os soldados de Maomé tomaram Bizâncio. Maxime Leconte apresentou seu relatório à comissão senatorial nos últimos dias de outubro. No relatório, ele realizava todos os projetos de modificação do texto votados pela Câmara, porque dizia não há um instante a perder. O Senado iniciou as deliberações no dia 9 de novembro, segunda-feira. Ele também votou o regime de urgência. E, no entanto, o jornal des Débats observava: a separação é incontestavelmente a reforma mais grave que se votou e discutiu de um século para cá. No dia 6 de dezembro, o Senado terminava sua obra. 15 dias antes, Weber, deputado, presidia em Pantin um banquete em homenagem à separação. Nessa oportunidade, Ferdinand Buisson tomou a palavra. A separação, disse ele, requer 3 novos compromissos. Primeiro, o compromisso legal. A legislação deverá, em curto espaço de tempo, corrigir a lei. Segundo, compromisso moral. Devemos fazer entrar o espírito da lei na família, separá-la, a ela também, da Igreja. Terceiro, o compromisso social. A separação seria inútil se não se tornasse um instrumento de emancipação do dogma, a fim de apressar a conquista da felicidade terrena através da justiça social e da fraternidade humana. Em outros termos, a separação entre a Igreja e o Estado é uma grande vitória obtida na luta entre as duas civilizações. Mas, para que a vitória seja completa, é preciso que ela seja buscada no terreno político, no terreno familiar e no terreno social. Também o Action exclamou: o voto do parlamento francês marca uma data histórica da humanidade. A filha primogênita da Igreja torna-se a mãe gloriosa da livre humanidade. Jalrés, lançando um olhar sobre o conjunto dos debates que acabavam de acontecer na Câmara e no Senado, sobre questão de tal importância, fazia no seu jornal essa observação que não nos honra. Nossos adversários opuseram doutrina a doutrina, ideal a ideal.
tiveram a coragem de erguer contra o pensamento da Revolução o pensamento inteiro católico, de reclamar para o Deus da revelação cristã o direito não somente de inspirar e de guiar a sociedade espiritual, mas de moldar a sociedade civil? Não, eles se esquivaram. Eles se enredaram nos detalhes da organização. Eles não afirmaram com clareza o próprio princípio, que é como que a alma da Igreja. Pobre de nós! Aqueles dentre nossos representantes que tivessem sido do porte, se encontrasse algum, para desempenhar esse papel, não teriam sido sustentados de fora. A palavra de Jaurès, acima referida, não carecia de fundamento. Nós estávamos na desordem. Que digo? Nossos adversários tinham a vontade do mal. Nós perdêramos a vontade do bem. Os únicos que se agitavam eram os conciliadores. Durante toda a discussão da lei, a cada domingo, num certo ateliê do beco de Roncin, Desjardins reunia uma quinzena de pessoas, entre elas Buisson, presidente da comissão parlamentar, padres, pastores protestantes e os judeus, Joseph e Salomon Reinach. Buisson se informava aí sobre os sacrifícios em que a Igreja poderia consentir e sobre as disposições inaceitáveis para ela. Foi talvez aí que se chegou ao acordo sobre a emenda ao artigo 4º. Os padres que compareciam não estavam, no último lugar, na massa dos democratas cristãos, dos silonistas, dos modernistas, que sonham com uma ordem de coisas novas para a Igreja e para o mundo. Essa massa enfraquece a Igreja de França. Assim, após alguns gemidos, ela anunciava o desejo de tirar partido do novo regime. Há jornais católicos, dizia o padre Lemire ao diretor do Croix du Cantal, que dizem que a nova lei é uma lei cismática. Não é nada disso. Eles falavam como o redator da Tribune de Geneve, jornal protestante, que dizia: os católicos fundarão associações de culto. Eles não simpatizam em viver sob um outro regime que não seja o da concordata. Eles aí encontrarão vantagens e inconvenientes. A separação é um expediente político, não é uma questão religiosa. Creio que os católicos tirarão daí uma força maior do ponto de vista da fé. Nada de espantar se nessas condições o Boletim de la Semaine viesse dar a seguinte palavra de ordem: sobretudo convém preparar sem demora um modelo único, uniforme, dessas associações de culto que devem ser estabelecidas em todo o território e de chegar a um acordo sobre os princípios que devem constituí-las. Jornais enviados gratuitamente ao clero foram logo criados para comprometê-lo nesse caminho e começar a publicação da lei. Soube-se mais tarde que os diretores desses jornais tinham recebido para criá-los e expandi-los uma parte dos fundos secretos pelas mãos de Clement Seal. Por seu turno, os sectários diziam bem alto que eles não permaneceriam aí. É apenas uma etapa, dissera Bep Mali, deputado de St. Gauden. A lei votada é apenas uma transição. E no Congresso Radical que se realizou naquela época, Peletin e todos os oradores tiveram a preocupação de comunicar que a lei apressadamente concluída era apenas uma lei provisória. Sabemos como o Sumo Pontífice reduziu a nada as esperanças de uns e de outros. No mesmo ato, Pio X entravou os projetos da franco-maçonaria internacional. Ela acabava de colocar, através do jogo das associações de culto, o princípio da dissolução da Igreja na França. Ela se prometera realizar, segundo o mesmo modelo, a mesma operação nos outros povos. Assim, quando Clemencial, após a primeira aplicação da lei da separação, anunciou às câmaras que se acabava de desferir o primeiro tiro de canhão sobre o edifício católico, o Grande Oriente da Itália endereçou ao Grande Oriente da França um telegrama de felicitações, e este, em resposta ao Grande Oriente da Itália, saudou: o dia próximo em que Roma laica proclamará a queda da Roma papal.
Correspondências semelhantes foram trocadas entre outras potências maçônicas. Na América Meridional, a loja Estela de Oriente comunicou que convidava as 300 lojas da República Argentina a celebrarem no mesmo dia, com uma reunião, a grande obra que a maçonaria francesa acabava de realizar. A separação entre a Igreja e o Estado e a Constituição Civil do Clero são os dois pontos culminantes do trabalho maçônico na França. Eles encerram dois períodos de preparação para um novo Estado, do qual eles deviam ser o ponto de partida. Este estado de coisas não pôde ser concluído. Ele foi sufocado nos seus primórdios na época da Revolução, pela submissão do clero à sé apostólica e pela submissão dos fiéis a seus legítimos pastores. Hoje, assistimos ao mesmo desenlace. Graças às encíclicas de Pio X, à união do episcopado, ao desinteresse do clero e ao bom espírito dos fiéis. Vamos ver agora as intrigas da franco-maçonaria, não mais somente no teatro restrito da França, mas no da Europa e do mundo.